Olá pessoal, boa noite. Estou eu aqui novamente para mais uma live. Eu sempre tento trazer assuntos que façam com que a gente reflita, que a gente pense na nossa vida e pense principalmente o que eu posso fazer para melhorar o meu tempo por aqui. E simplesmente a gente fica pensando muitas vezes o que eu vim fazer nesse mundo e por que eu tenho que ter a vida que eu tenho. Eu acho que a gente precisa muito de ter foco naquilo que a gente realmente deseja para a nossa vida. O Vitor já está aqui. Hoje eu vou fazer uma live com ele. Boa noite quem está chegando. E a nossa live vai ser uma live sobre a tríade da nutrição, da atividade física e da mente. É uma tríade de sucesso quando a gente consegue conectar as três. Vou chamar o Vitor aqui para a sala, a gente vai batendo um papinho até que o pessoal chegue para a live. Vou fazer uma tiragem sobre a procrastinação para atividade física. Por que a gente tem dificuldade, né? Oi, Vitor, boa noite. Boa noite, Nádia. Boa noite, Uhum. todo mundo. Por Tudo bem? que a gente tem de tudo bem? Eu estou só aqui dando uma boa-vinda para o pessoal que está chegando, né? Vamos esperar um pouquinho. Domingo é Aham. sempre dia de preguiça, né? Todo mundo já Nem está me pronto para fala. ir dormir. É, E no final vou fazer uma tiragem para procrastinação para atividade física, né? Então, hoje eu te convidei para essa live para a gente falar. Eu queria primeiramente, né, que você se apresentasse para o pessoal, para quem não te conhece ainda. ok. Meu nome é Vitor, né? Vitor Tasqueto. Eu sou nutricionista aqui em Brasília, nutricionista especializado na parte esportiva, emagrecimento, hipertrofia, melhora de performance, saúde, longevidade. É, Faço trabalho também com consultoria online e sou atleta de bodybuilding, né? Então, eu vivo o esporte, vivo a musculação, a nutrição todos os dias. Então, posso dar um pouquinho de opinião sobre essa questão de procrastinação, dieta, mente, né? Como um atleta se sente. É isso. E fala também que você não cuida só de atleta, porque eu não sou atleta e você cuida de mim. Que isso? Você é atleta, para com isso. E acredito que atleta é praticamente um estado que a pessoa alcança de disciplina em que pode ser considerada atleta, né? Não é uma coisa que você precisa de um cartão de profissionalização ou porque você pratica um esporte e recebe a remuneração por isso. O fato de você exercer uma disciplina constante todos os dias em alguma coisa na sua vida te torna um atleta naquela área, na minha Sim, opinião. com certeza. Concordo com você. Mas sim, trabalho com pessoas normais, acredito que dos meus pacientes não chega nem a 10% a quantidade de atletas, a maioria são pessoas normais. Eu estou nos 10% ou estou nos Tá 90%? nos 10, viu? Amanhã é dia, 4 horas da manhã, apesar que eu fui hoje também. Eu também Boa fui hoje. noite, eu sei. Boa noite a todos que estão chegando. Hoje a gente vai falar da importância, principalmente, de uma saúde mental, para que a gente consiga ter uma saúde de atividade física e uma dieta que realmente traga saúde para a gente, uma dieta saudável. Gente, eu sou apaixonada por chocolate. O doce é meu grande problema. Mas eu sempre procuro me controlar. Como também tomar uma de vez em quando é uma delícia. Mas eu também busco sempre me controlar. Exatamente por conta da dificuldade que é chegar aos 54 anos, que é a minha idade hoje, com uma boa forma física. Né? Então, quando eu busquei o Vitor para fazer a dieta, para começar a seguir exatamente uma alimentação mais saudável, eu estava realmente querendo ganhar mais massa magra, porque para a mulher, a gente pode falar um pouquinho disso, Vitor, que eu acho um assunto muito interessante para as mulheres. A mulher, depois dos 40 e depois que ela entra na menopausa,
fica muito mais difícil ela ganhar massa magra, manter massa magra. E a massa magra, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Da importância, né, de ter um equilíbrio entre a massa gorda e a massa magra. Se você pudesse falar um pouquinho disso, que eu acho que é um assunto muito interessante, principalmente para a mulherada, que tem dificuldade de manter o peso depois da menopausa, que não é fácil para gente, né? Que muda tudo na nossa vida, né, com a menopausa. E o que, que pode ser feito de dieta para essas mulheres, em que elas consigam treinar e manter a massa magra delas? Então, vamos lá, né, por partes. Eu acredito sim que a massa muscular, né, ela está muito em pauta hoje em dia, não somente pela questão estética, mas pela questão de saúde. Porque quando você vai, por exemplo, ser internado no hospital, o que vai ser o seu combustível para o seu corpo sobreviver mais tempo é sua massa muscular. Então, o seu corpo, aquilo serve como um fator de proteção para você ter mais longevidade se você precisar ser internado um dia, porque você vai sacrificar essa massa magra. É como se você fizesse uma poupança para o seu futuro. Então, você faz uma poupança de massa muscular para o seu futuro e que em algum dia, se você precisar gastar ela, você tem ela disponível. Agora, se você não treina, não se cuida, não faz atividade física, no dia que você for internado, você vai sofrer muito mais a terapia, o soro, né, que você vai ter que às vezes colocar para suprir as calorias, não vai ser suficiente para você manter sua massa muscular e também seu peso. Então você tem uma longevidade maior, né, pela questão de saúde. E a questão da menopausa, eu acredito que sim, realmente as mulheres possuem mais dificuldade após a menopausa. A situação hormonal muda um pouco, né? Tanto que você precisa fazer reposição de alguns hormônios, porque senão você vai ter não só dificuldade em realmente manter massa muscular, mas você também vai começar a acumular gordura visceral com mais facilidade, igual o homem. O homem, no caso, pelo fator de o hormônio estradiol dele ser mais baixo, bem mais baixo do que o da mulher, né, que a gente chama de hormônio feminino, ele tem um fator protetivo, cardioprotetor. Ele ajuda com as suas veias, com as suas artérias, para elas terem mais flexibilidade, então ela não fica muito dura. Porque se ela enrijece muito, isso também pode provocar problemas cardiovasculares, aumenta o risco. Então, quando a mulher entra na menopausa, depois desse período, ela começa a ter uma diminuição de estradiol. Então, se ela não se cuidar, não fizer uma reposição hormonal, ela vai perder esse efeito cardioprotetor, vai começar a acumular mais gordura visceral, e isso, com o tempo, vai tornar ela mais propensa a doenças cardiovasculares. Por isso que nas mulheres, até a idade da menopausa, o percentual de problema de doenças cardiovasculares, de problemas do coração, são bem menores do que o do homem. E eu também observo isso também no ultrassom. Quando eu faço a avaliação física da mulher, a concentração de gordura interna, que seria intramuscular, ela é muito menor na região do flanco, né, nas laterais, do que o homem. E essa gordura é uma característica de quem tem um risco médio maior de problemas de coração. Então, para a mulher, realmente, se ela não fizer a reposição também, começa a ter problemas de... Pode ficar mais propensa a ter osteoporose, enfraquecimento, redução de absorção de cálcio. Então, realmente, a mulher ela tem que ter uma preocupação maior nessa idade do que o homem, que somente, às vezes, pode nem precisar, às vezes, na mesma idade, na faixa de idade de reposição de testosterona, por exemplo, e ele pode nem sentir tanto essa degradação quanto a mulher, porque já começa a sentir calorões, já começa a ter os sintomas. Já o homem ele tem uma redução muito menor do percentual de testosterona dele durante os anos, que vão se passando, em torno de 1%, eu acho que a cada ano, depois dos 30 ou 40. Então, o homem sente muito menos e a terapia é muito mais fácil e a mulher sente muito mais por conta disso. Então, a massa muscular fica mais difícil de você segurar sem a reposição hormonal e também a questão da saúde, né? Então, basicamente é isso. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando você vem um paciente para você, né? Eu tenho agora mandado as minhas, os meus pacientes, né? Muito obrigado. Para poder fazer, porque eu acredito muito que uma pessoa que ela tem problemas para ir para a academia, treinar, essa é a minha especialidade. Fazer a pessoa gostar de ir para a academia não é fácil, mas é o que eu sempre falo, tudo está na cabeça, tudo está aqui, ó, né? É mudar a forma de olhar para a atividade física.
né? Então, o que eu queria te perguntar é qual é a maior dificuldade quando alguém te procura para uma dieta, uma pessoa normal, não estou falando de um atleta, porque o atleta ele já está focado que ele precisa ganhar massa magra, que ele precisa render no treino. Sim. Eu estou falando de uma pessoa normal que tem dificuldade. Tem até uma pergunta aqui, a gente já vou olhar aqui, da Olga. Olga, já olho essa tua pergunta, tá bom? A pessoa que tem dificuldade, qual a maior dificuldade da pessoa que te procura para entrar na dieta? O que você faz para manter a pessoa ali? Por que eu estou te perguntando isso? Quando eu recebo uma pessoa que tem dificuldade de ir para a academia treinar, eu vou trabalhar a hipnose nela, né? Vou trabalhar ela com hipnose, com âncoras, né? Mas eu sempre começo gradativamente. Então, eu não vou botar a pessoa. Eu estou com uma cliente agora que ela está há anos sem treinar, anos. E eu estou fazendo muita coisa motivacional com ela, mesmo não, com os intervalos das sessões. E eu já falei para ela, não quero que você vá para a academia e fique 1 hora na academia. Eu quero que você vá, fique 15 minutos. A primeira semana é 15 minutos. Aí na segunda semana você aumenta 5 minutos. Por quê? Porque eu preciso fazer virar um hábito. E se eu destruo ela logo na primeira semana, essa pessoa dificilmente vai fazer com que vire hábito. E depois eu vou falar até um pouco do hábito, né? O que é hábito? E aí a minha pergunta para você é a seguinte: como você faz com essas pessoas que precisam perder peso, que elas precisam reeducar a alimentação, porque eu não falo nem que é dieta, é reeducação alimentar. Como você faz para esse paciente não abandonar o barco? Bom, vamos lá, né? Eu acredito que a maior queixa das pessoas seja dificuldade em relação ao final de semana, né? Ah, eu posso seguir a dieta durante a semana e no final de semana eu posso simplesmente, né, fazer o que eu quero? Não, né? Acaba que essa dificuldade das pessoas em ajustarem aquele período de lazer que elas têm de sentir prazer com a comida, né, que geralmente é no final de semana, elas têm dificuldade em associar ou medir uma quantidade que não interfira no resultado dela. Então, assim, certas pessoas eu consigo tratar da seguinte forma, simplesmente estabelecendo um limite. Ah, você bebe 8 Heineken, então agora, a partir de agora você vai beber 2. Então, assim, essa redução já é uma redução que não vai atrapalhar tanto o resultado e ela vai sentir ainda prazer ali naquela substância que faz, né, faz ela ter o momento de relaxamento dela. Não, ela não vai ter também aquela redução brusca, né, de tipo assim, ah, vai cortar então tudo que eu faço? Não, não vou, né, de certa forma cortar tudo que você faz, mas eu vou sempre tentar melhorar aquilo que você está fazendo errado e reduzir aquilo que você não consegue largar hoje, né? Então, porque a partir do momento que você reduz e vê que o resultado está vindo, isso também te motiva a você continuar, às vezes, até melhorando e diminuindo ainda mais. Eu já tive muito caso de paciente que começou ali o acompanhamento bebendo ali, falando que não ia até nem conseguir largar, e depois foi reduzindo. Eventualmente parou de beber, não sente mais aquele prazer com a bebida. Então, Trocou essa o prazer. relação trocou o prazer, né? Trocou o prazer. Então, porque principalmente essas pessoas que têm o hábito de beber sexta, sábado, domingo, essas aí realmente elas tornaram um hábito tão recorrente na vida ali a bebida, né, que realmente tem um pouquinho mais de dificuldade em cortar. Então, eu acho que o objetivo seria, tipo, reduzir primeiro, ver que a pessoa consegue obter prazer em outras coisas, né, mostrar os hábitos ali que vão liberar ali dopamina para ela, com outras ações que não tragam malefícios para a saúde ou para o resultado também que ela deseja, porque não é só uma questão de saúde, ou não é só uma questão de estética, né? É uma questão de saúde também. O álcool ele realmente ele atrapalha no seu desempenho, na sua performance, no seu trabalho, na sua concentração, na sua qualidade de sono. É tipo assim, a lista de coisas que o álcool realmente pode causar para a pessoa é enorme, né? Então, assim, quer usar? Usa de forma consciente, com limite. E aí você consegue chegar num resultado, lógico, que você tem que mostrar para a pessoa a realidade. Você pode chegar aqui, se você reduzir, ou você pode chegar aqui em cima, se você conseguir cortar. A pessoa vai ter que decidir. Eu mostro a realidade. Se ela conseguir reduzir, ela chega assim num resultado que às vezes já vai ser suficiente para ela, mas se ela quiser se tornar um atleta de ponta,
realmente complica um pouco nessa situação. Aí não dá para, às vezes, ser não dá para ser meio termo, tem que ser realmente mais disciplinado, ter uma rotina realmente mais regrada. Então, essa dificuldade que eu acredito que seja a maior dos pacientes, em como lidar com o final de semana e também com a questão de ansiedade, né? Que às vezes a gente parte para um lado mais da psicologia, que às vezes não precisa nem ser necessariamente uma coisa fisiológica que a pessoa está sentindo, mas uma emoção, um medo, uma situação que de repente desperte nela aquela necessidade de liberação de prazer, né? Que ela precisa encontrar uma válvula de escape e a pessoa encontrando isso na comida, né? A gente vê, por exemplo, bem características nas mulheres quando estão muito emotivas, gosta de ou na TPM, gosta de comer doce, gosta de comer sorvete, e às vezes come de forma descontrolada, até acabar o pote. Então, assim, essa situação emocional, realmente ela, no caso das mulheres também fisiológico, né? Também afeta um pouquinho essa questão de desejo de comer alguma coisa. Então, realmente eu acredito que essa seja a dificuldade, mas não é uma situação que não tem como resolver. A parte da nutrição, realmente, você tem como lidar com questão de, tem muita vontade de comer toda hora, você consegue colocar mais fibras na dieta, fazer aumentar a saciedade das refeições, a pessoa às vezes nem sente fome, comendo mais comida do que ela comia anteriormente antes de emagrecer. Às vezes ela fala, não, mas eu estou comendo mais, eu estou emagrecendo. Sim, é porque agora você está comendo os alimentos certos. Então ali essa quantidade de alimento não atrapalha a pessoa. Foi interessante isso que você falou a respeito do que a pessoa busca, o que está por trás do comportamento, né? E aí Sim. entra a mente, né? Se a pessoa é compulsiva com doce, com comida, com bebida, na verdade ali tem uma intenção positiva, né? Que a intenção positiva é exatamente o prazer ou a narcotização, né? O álcool leva você ao quê? A um nível de até alguns ficam inconscientes, né? Então às vezes está Aham. fugindo da dor. Então é muito importante na hora que eu atendo uma pessoa é tentar entender o que ela sente depois que come. Por exemplo, depois que eu como um monte de doce, eu sinto culpa. Eu também. Mas na hora é aquele prazer de estar comendo aquela coisa gostosa. Então, o que a gente precisa fazer? Trocar esse prazer. E eu achei interessante que você falou, quando você disse, o cara passa de 8 Heineken, ele passa a beber duas. E daqui a pouco ele para de beber. Mas por quê? Porque ele está ficando tão sarado, gostosinho, que ele vai falar assim, cara, é muito melhor ser assim do que ter aquela pança gigantesca. Então a pessoa trocou o prazer e ela viu que mesmo ali que é interessante porque o hábito, a atividade física, se alimentar direito, nada disso vai ser algo instantâneo, que você vai ver logo. E nós buscamos o prazer imediato. Tudo isso é a longo prazo. E tudo que para as pessoas demora muito, a tendência é elas desistirem no meio do caminho. Porque realmente tem aquele sentimento, aquela sensação de prazer momentâneo, mas depois vem a frustração. Como eu falei, eu como, sinto aquele prazer, depois vem a culpa. Puxa vida, quantas calorias eu comi, vou ter que malhar dobrado amanhã. Então, Aham. é assim, sabe? E a gente precisa exatamente trocar o prazer. Eu vou só aqui responder a pergunta da Olga. Minha mãe teve câncer de mama. Meu ginecologista não recomenda, no meu caso, fazer reposição pelo risco de ter também. O que fazer? Bem, nós não somos médicos. Eu tenho vários nódulos, vários cistos, várias calcificações nas mamas e eu faço reposição. Porque tudo é uma balança, né, que você tem que colocar. O que é mais importante? Porque não é porque a mãe teve câncer que você vai ter câncer. Então, não dá. Eu faço controle semestral, de 6 em 6 meses, eu faço meus exames para controlar. Mas eu faço a reposição porque simplesmente eu botei para mim, é mais importante me sentir feliz e ter prazer ainda nas relações do que entrar numa apatia. Eu não estava ganhando massa magra, eu tinha muitas dores. E quando eu comecei, e eu nem estou na menopausa ainda, mas eu comecei a reposição antes de entrar na menopausa. A minha médica, eu fui até 3 médicos, eu ainda não consegui uma médica fixa aqui, eu estou tendo muita dificuldade com isso,
Mas ela falou, o certo é começar a reposição antes de entrar na menopausa, não deixar os níveis de hormônio cair muito, porque o organismo tem mais dificuldade depois de fazer o equilíbrio. Então eu iniciei, agora para o meu endocrinologista eu fiz errado, eu não devia ter feito, mas eu estou me sentindo tão melhor, tão mais feliz, que eu prefiro continuar correndo um risco, mesmo tendo várias situações. Então, Olga, a minha resposta para você é a seguinte: você tem que ver o que para você é mais importante nesse momento. Né? Porque se a gente viver com medo do que pode acontecer, a gente não vive. Né? Então, a minha mastologista ela fala isso para mim, Nádia. Se você for aparecer um nódulo em você, alguma coisa maligna, a gente vai pegar bem no início, porque você faz controle de 6 meses. A cada 6 meses, meus exames são feitos. Então, tudo é como você vai lidar com a sua situação. Né? Então, para mim, é mais importante hoje eu me sentir feliz. E sem, por exemplo, a testosterona está me ajudando muito. Então, é você botar aí numa balança. A minha mãe teve. Por que eu estou condenada a ter também? Você já pensou? Você não faz reposição, nunca tenta nada para melhorar a sua qualidade de vida, e aí nunca vem esse câncer que você está esperando ele aí. Então, eu vejo muito por esse lado, mas isso aí é meu mapa, mapa não é território, então essa é minha visão. Para mim, hoje, o que é mais importante é eu estar bem, eu ser feliz, eu me olhar no espelho e me sentir bonita. E eu estava entrando já num sentimento de cansaço, de tristeza, eu não tinha vontade de levantar, e os meus hormônios estavam normais ainda. Mas com a reposição, eu estou outra pessoa. Então, tudo é ver como você está hoje e se você acha que vale a pena o risco. Né? E aí, conversar com o médico. E tem que ver se esse médico ele trabalha com reposição hormonal. Que alguns ginecologistas não trabalham com isso. Então, às vezes, é melhor você procurar um bom médico que faça a reposição e faça os controles. Agora, se você não tem nada nas mamas, por que então não está fazendo uma reposição? Então, é muito difícil da gente falar sobre isso. Até porque eu sou veterinária, o Vitor é nutricionista. Então, isso aí você tem que procurar um médico mesmo. Se você não está satisfeita com a opinião desse médico, busque um outro. Né? Mas veja o que é mais saudável para você, o que vai te fazer mais feliz. Porque eu acho que a gente veio para ser feliz. Não ficar projetando um futuro, um medo do futuro que a gente não sabe nem se vai existir. A gente não sabe nem se o dia de amanhã a gente vai acordar vivo, que dirá ficar sofrendo com um câncer que nem existe. Não é verdade? Então, essa é a minha opinião. Não sei se o Vitor tem alguma opinião para dar em relação a isso. Assim, eu ia acrescentar, mas eu acho que acredito que você falou praticamente tudo. Porque o que acontece? Geralmente, todo o processo que você faz na medicina, ela tem um guideline, né? Tipo, guideline de o que seria uma diretriz de tratamento de como você vai lidar com aquele problema da pessoa. E assim, a pessoa que estuda constantemente, ela realmente precisa se atualizar, o médico, o nutricionista, o profissional da área da saúde, para ele não ficar amarrado a coisas muito básicas querendo ou não, na medicina as coisas se atualizam muito constantemente. Então, se você procura a opinião de um médico só para te falar o que você tem, como lidar com isso, você está deixando às vezes de encontrar a oportunidade de resolver o seu problema, porque você está fazendo orçamento e pedindo a opinião de uma pessoa só, um profissional só. Ele não é necessariamente a referência máxima naquela especialização, naquela área, naquele problema. Você tem que buscar outras opiniões. Não se limite, porque senão você vai criar aquele sentimento negativo, vai começar realmente a plantar na sua cabeça que tudo vai dar errado, porque o fulano de tal falou para você. Não, o fulano de tal, realmente ele precisa pensar um pouquinho mais antes de tratar os pacientes assim, né? E falar uma coisa dessa, eu acredito que seja pouca empatia pela pessoa. Então você tem que procurar realmente a opinião de outros profissionais que tenham a especialização nisso também, né? E para poder te prescrever sem riscos, ou com riscos reduzidos, né? Porque realmente todo tratamento hormonal, ele apresenta riscos, todo tratamento né, com medicina, com medicamento alopático, ele apresenta colaterais, riscos. Então, só que a gente tem riscos médios, tem riscos baixos, tem riscos altos. Cabe você também a interpretar, né, o médico saber te mostrar realmente qual é a chance disso acontecer, se foi por causa uma herança hereditária ou se não foi. E assim, realmente a melhor coisa é você procurar a opinião de outro profissional para não, né, não se basear apenas numa pessoa para decidir o seu futuro. Eu vou fazer uma
live com a Aline sobre a doença na visão sistêmica, né? Porque eu tenho lido muito sobre isso. Eu tive um câncer com 22 anos. Então, se tem uma pessoa que tem medo dessa doença, essa pessoa sou eu, né? Mas eu acho que a gente não pode viver com medo. A gente não pode viver pensando no que pode dar errado. A gente tem que viver para ser feliz. Então, é reprogramação mental. É botar na cabeça que tudo vai dar certo. E que qualquer coisa que apareça, você vai superar. Agora, agora, o que a gente precisa para ser feliz? Né? Então, se para você, sem uma reposição hormonal, tá tudo bem, ótimo. Cuide da sua alimentação, cuide do seu corpo, vá fazer atividade física, porque eu sempre treinei, eu sempre fiz atividade física, mas eu tinha dificuldade de ganhar massa magra. Sempre fui magra, eu fiquei gordinha só uma época da minha vida, mas sempre fui uma pessoa magra, mas eu não ganhava músculo. E eu acho lindo aquele ombro definido, aquele abdômen rasgadinho, até já tive. Agora estou começando a ficar de novo. Tá voltando, Mas tá voltando. tá voltando. Mas assim, eu não tinha, eu tenho problema de condromalácia patelar nos dois joelhos e eu tinha dificuldade de pegar peso para ganhar massa, porque meu joelho doía. Hoje eu tenho fotos aí que tem 380 quilos na máquina do leg. Quando que eu imaginei que eu pegaria esse peso todo? Isso graças ao treino, ao personal que está comigo, porque é o que eu falo, é investimento. Nutricionista, personal, fisioterapeuta é investimento. Por quê? Investimento em você. A gente nunca deve olhar para essas coisas falando que eu estou gastando com isso. Não, você está investindo em você. Eu invisto em mim, eu invisto na minha saúde, porque eu vou viver até 120 anos. E Amém. eu tenho que chegar lá firme e forte. Né? Então, o que eu passo para vocês é isso. O quanto você está disposto a ser feliz hoje, a cuidar de você hoje. Então, com reposição ou sem reposição, o que importa é o quanto você está cuidando de você, com a sua alimentação, com a atividade física. É o que eu falo, quando eu atendo uma pessoa, ela vem para mim, para um atendimento de mentoria, a primeira pergunta que eu faço, como está o seu sono, como está a sua atividade física e a sua alimentação? É uma tríade. Porque a pessoa só consegue ter foco nas coisas. Às vezes a pessoa vem porque ela está desorganizada. Eu já peguei pessoas falando para mim, eu não consigo viver de rotina. Eu não consigo ser organizado. Aí você vai ver a vida da pessoa, tá uma bagunça. Tá acima do peso, comendo mal, dormindo pouco, bebendo muito café. Alguns fumantes. Então, aí a pergunta que eu faço, por que não mudar isso? Por que não focar na saúde? Porque não adianta nada. Cara, eu gosto de tomar uma de vez em quando. Ontem eu furei a dieta, tá, Vitor? Eu tomei uma. Tá bom. Relaxa. Eu perdoo. Mas eu fui malhar sábado e domingo. Então, assim, eu não deixo de tomar meu drink quando eu tô com vontade, mas no outro dia eu já bebo bastante água, hoje eu tô tomando um chazinho. Então, assim, a gente precisa, tem que ficar que nem um neurótico. Não é neurótico, não precisa ser neurótico, mas tem que olhar o que realmente é importante. O que é importante para vocês hoje? É a pergunta que eu deixo. O que é importante para a minha vida hoje, para a minha saúde, para eu viver muito e chegar na minha velhice saudável? Porque o que eu não quero é dar problema, dar trabalho para o meu filho. E eu quero chegar aos 120 anos fazendo tudo o que eu posso. Então, chegando funcional, né, Nádia? Funcional. Sem precisar, e principalmente com uma boa mente. Uma boa mente. E é uma tríade mesmo. A dieta, atividade física e um bom trabalho de hipnose. Essa tríade leva a pessoa para dentro da academia, com certeza, desde que a pessoa tenha foco. E isso o outro está aqui rindo de mim, 120 anos. Eu nem te digo como é que eu vou morrer, porque é impróprio para menores. Mas tudo bem. Aí, tem alguém falando com você, ó.
Ah, O Alan. Alan, um abraço aí para Alan. Monstro também, referência em personal trainer e treinamento individualizado aí em Brasília. Aí entende do que fala também, viu? E atleta também, E, referência. e pessoal, não precisa ser. E aí vamos voltar lá para a dieta, né? A Rosane tá dizendo que sabe como eu quero morrer, ela é minha amiga, ela sabe. Então, o que eu posso falar da alimentação? Ninguém vai passar fome com o nutricionista. Ninguém vai passar fome. Eu não passo fome. Eu como as coisas. E o Vitor é tão bonzinho. O Vitor é tão empático. Quando eu falo para ele, ai meu Deus, eu ganhei 1% de gordura, mas Nádia, você está muito bem ainda. É, tipo, tá acima de 95% das pessoas aí, resultado, e, tipo, não precisa se preocupar em, às vezes, o resultado não sair como você gostaria, né? Até porque a gente sabe das consequências dos nossos atos. Então, se você realmente falou ali, ah, mas eu ganhei 1%, mas não foi porque, né, o plano estava errado, mas às vezes a sua cabeça não estava ajustada todos esses dias para manter a disciplina necessária para chegar naquele resultado que a gente teria, né? Teve trabalho, viagem, O tudo meu mais. problema é esse. Eu tenho a faculdade, né? O meu trabalho não me ajuda, que o pessoal adora comer coisa gostosa lá. E eu tenho um problema sério. Isso aí é uma coisa que eu estou trabalhando com a hipnose também. Mas é o prazer imediato. Eu não posso ver uma coisa gostosa que eu quero ir lá e quero comer. Eu não consigo. Eu consegui essa semana dizer não, não quero. Não me Mas isso mostra. é um assunto até interessante, né? Desculpa te interromper, porque isso é importante, uma dificuldade muito comum entre as pessoas que fazem dieta, né? Que elas falam assim, ai, mas eu vou ali no meu trabalho, sempre alguém compra um bolinho, oferece isso, oferece aquilo, traz chocolate, me dá bombom. Eu falo, olha, é o seguinte, o segredo do resultado está em dizer não. Porque se você sempre disser sim, aquela pessoa, ela não está te ajudando, ela realmente não tá nem, ela não tem noção de como aquilo pode atrapalhar o seu resultado, né? Então, é uma dificuldade constante, assim, essa questão do, ah, mas lá na casa da minha mãe, ela faz coisas gostosas, né? Faz muito doce, bolo de cenoura, é quando eu vou lá, não tem como eu não comer, aí eu, tipo, não tem como eu dizer não. É cultural aqui do Brasil isso, né? A gente observa que dizer não parece que é uma ofensa, né? Você dizer não para a pessoa, falar assim, nossa, mas você está fazendo uma, como é que se diz? Desfeita, né? Uma Ah, na coisa verdade, no meu desfeita. caso, não é isso, que eu falo não com muita facilidade. Meu problema é o olho grande em cima do doce mesmo. Mas, ó, por isso que o seu resultado vem, porque se fosse esse outro problema, seria mais difícil. Você consegue dizer não. Então, realmente é mais fácil. Mas aquele desejo, às vezes, ele sempre pode surgir em algum momento, aquela coisa de uma relação emocional com a comida, que às vezes você desperta um gatilho, né? Que você observa aquela comida específica, às vezes é um pastel, às vezes é alguma coisa, às vezes não é nem tão, pode ser até uma coisa saudável, você vê aquela coisa, nossa, eu tenho que comer pelo menos um pedacinho. Então, realmente, às vezes é uma coisa psicológica, né? Não é uma coisa fisiológica. Mas existe a situação fisiológica, quando a pessoa está resistente à insulina, ela pode ter o que a gente chama de cramps, seria desejos momentâneos no dia de beliscar alguma coisa. Se você é aquela pessoa que sente vontade de beliscar toda hora, uma castanhazinha, uma balinha, um negocinho, vai beliscando de pouco em pouco, mas não faz refeições, provavelmente você já está numa situação de resistência à insulina. E aí, porque o que está acontecendo? Você está liberando muita insulina constantemente no seu corpo, mas ela está sempre sobrando, ela não fica, ela não reduz a quantidade como deveria, ela fica sobrando. E quando ela sobra, ela sinaliza para o seu corpo que você está com fome. Então você sente fome praticamente toda hora. Então, como é que você resolve isso? Com refeições que tenham mais fibra, que promovam mais saciedade. Que com isso também você vai reduzir a produção de insulina aos poucos para aquela quantidade de alimento que você vem comendo. E isso vai diminuindo o desejo que você tem, às vezes, de comer algumas besteiras durante o dia. Não é todo mundo que tem isso, né, gente? É uma coisa assim, é uma característica de quem tem essa vontade de comer, beliscar durante o dia, né? Se não for psicológico, E que pode ser. como seria o exame de sangue dessa pessoa, no caso aí, a pessoa que tem resistência à insulina? Você sabe dizer, Sei. assim, só para as pessoas que já têm exame aí, para dar uma olhadinha no exame?
que acontece, né? Os exames de sangue, a gente nunca deve analisar um exame sozinho, né, para identificar algumas coisas na medicina, na nutrição. Sempre é uma coisa que você deve analisar um exame e você precisa citar, às vezes, outros ainda para confirmar aquela coisa que você tem. A questão da resistência à insulina, ela tem uma certa, como é que eu posso dizer? Ela divide opiniões. Tem gente que eu não gosto muito dessa gente que não considera, por exemplo, o exame de insulina basal uma boa referência para você também trabalhar essa parte da identificação de resistência à insulina. Eu concordo que unicamente, o único parâmetro você usar só esse exame de insulina basal, que você faz de jejum de 8 a 12 horas, ele não é suficiente para você dizer se você está resistente à insulina, assim como não é o suficiente para dizer se você já tem diabetes. Você também vai observar a glicose, você vai observar, deixa eu ver aqui o nome Roma IR, você vai observar outros exames que você, olhando eles juntos, você consegue identificar se tem a resistência à insulina ali. Então, e também pelas características e sintomatologia que o paciente fala. Então, você precisa escutar o seu paciente também para poder identificar e ver se realmente está resistente. A qualidade da pele, às vezes também você observa pela pele da pessoa, você consegue identificar algumas coisas com o próprio toque. Então, é um conjunto de exames que você precisa fazer, de perguntas, para você realmente falar assim, poder afirmar, né? Olha, você está resistente à insulina. Então, e também no caso, por exemplo, se a pessoa já tiver considerada no nível de diabetes, aí é o médico que precisa fazer esse diagnóstico, né? Que é só o médico que tem o poder de diagnosticar. O nutricionista, outros profissionais da área da saúde, eles observam, reportam ali, fazem um resumo para o médico, né? E o médico depois vai observar e vai carimbar e falar, realmente, a pessoa está já diabética. Então, a resistência à insulina é meio caminho para diabetes. Então, seria mais ou menos as coisas que você observa para diabetes, você estaria observando, de certa forma, para a resistência à insulina. Acúmulo, acúmulo grande de triglicerídeos, colesterol, tudo que você observa para observar um pouco da diabetes, você também pode usar como referência para a resistência à insulina, porque, como eu falei, é como se fosse um nível, a resistência à insulina e a diabetes vem aqui mais em cima. Se você não controlar a sua resistência à insulina, você vai chegar na diabetes uma hora, né? E é interessante que você está falando que a minha insulina sempre foi baixa. E a minha glicose sempre foi ali, 80, 90, e a insulina sempre muito baixa. E eu até achava que eu era uma pré-diabética por causa disso, que a minha insulina estava sempre baixa e a minha glicose sempre ali. Hoje em dia, minha glicose dá bem melhor, porque eu me alimento, tenho uma alimentação bastante saudável, mas a minha insulina sempre é baixinha. Até estranho, da última vez que eu fiz, ela deu um pouquinho mais alta, mas ela sempre é muito baixa. E eu A achava que isso era insulina algum mais. problema, e não é pelo que você está falando, né? Não, é pelo contrário, a insulina mais baixa geralmente é um bom sinal. Então, a gente tem que observar realmente, por exemplo, a glicose também, uma glicose muito alta, ela também é uma característica de quem já está ficando mais resistente à insulina, porque se a glicemia continua alta no sangue, quer dizer que a insulina não está conseguindo fazer o papel dela de reduzir aquela glicose que está no sangue e tirar ela dali. Por isso que a glicose tá alta. Então, o papel da insulina pode estar sendo, não sendo suficiente, aí você está tá ficando resistente a ela. Então, E, você precisa trabalhar essa parte da dieta. e qual a E dica a que você... atividade física, tá? Sim, isso sempre. É, porque não, também É, ajuda, fisiologicamente mesmo, vai ajudar também. Melhora também a e resistência. assim, é o que eu falo, para treinar, quem não tem um hábito, até teve uma menina que me botou uma mensagem lá para mim, quando eu fiz o vídeo de chamada para o pessoal para live, eu não sei se ela está aqui agora, eu não lembro o nome dela, ela deixou uma mensagem, ela disse que ia estar na live. Se estiver na live, dá um oizinho aí para mim, só para lembrar, eu estou tentando lembrar o que foi que ela perguntou. Ela disse que ela tem muita dificuldade de ir para academia, ela não consegue ter vontade de ir para academia, né? E aí eu ia até perguntar a ela, se ela estivesse aqui na live, como é que é a alimentação dela, como é que é o dia dela, que horas ela vai dormir, que horas que ela acorda, qual o tempo que ela perde no celular com bobagem, né? Assim, quando a pessoa vem para mim, eu não consigo treinar. A primeira coisa
que eu mando é, o que você está comendo? Já peço para ir para o nutricionista. Se a pessoa aí, ó, eu também não tenho vontade nenhuma. A pessoa que não tem vontade, tem dificuldade de ir, tem que começar gradativamente. E Ou começar por outra pagar um atividade personal. física, Tem que né? fazer atividade física, não tem jeito. E aí fazer uma boa dieta alimentar, né? Porque é reeducação alimentar mesmo, não é passar fome, mas Exatamente. É porque eu mudar o só ia que comentar, come. dieta não é restrição, né? Dieta são escolhas melhores. Às vezes você pode comer mais e ter resultado, tanto de emagrecimento quanto de ganho de massa muscular, comendo mais ou comendo menos. Então, assim, tem pessoas que às vezes a gente tem que reduzir a comida para ela ganhar massa muscular. E tem gente que a gente precisa aumentar a comida para ela perder gordura. Então, assim, a nutrição, ela é muito flexível, ela trabalha de acordo com a individualidade. Você é diferente, eu sou diferente da Nádia, diferente de você. Cada um tem um metabolismo diferente. A gente tem como perder gordura, por exemplo, sem fazer atividade física, porque isso demanda questão de controle calórico, de nutrientes. Você consegue obter um resultado de perda de gordura, sim, sem fazer atividade física. Só que com o tempo você tende a ficar mais flácido ou mais flácida se você não pratica atividade, porque você vai perdendo gordura e aí você tem que preencher aquele espaço com outra coisa. Porque, então, assim, a gente precisa adicionar músculo exatamente para evitar a flacidez, principalmente nas pessoas mais velhas, que não tem tanta elasticidade de pele quanto uma criança, um jovem. Então, essa questão de é, também de vontade de treinar, vontade nenhuma de treinar, eu acho que essa questão da atividade física, você pode começar por outra atividade, por exemplo, crossfit, ou uma outra atividade, pode ser de luta, ou qualquer uma, desde que você esteja se movimentando. O corpo humano ele foi feito para se movimentar. Quando você fica sedentário, é como se você tivesse aos pouquinhos se matando mesmo. Aos pouquinhos você está morrendo. Então você deixa de estimular muita coisa. Então você precisa realmente fazer atividade física, virar uma rotina na sua vida. Aos poucos você vai adicionando, se você necessitar, musculação, mas se não for necessário, você não precisa fazer. Não, e assim, atividade física, nem que seja uma caminhada, a pessoa tem que fazer alguma coisa. Agora, para a mulherada, principalmente para a mulherada que está aqui, depois dos 40, bebê, é musculação. Não tem jeito. Porque é a única atividade que realmente vai aumentar a nossa massa magra e não vai deixar a gente se lesionar. Porque, e assim, não tem como a pessoa falar, ah, eu não gosto, não tem jeito. Cara, tem que mudar a forma de pensar. Não tem jeito. É o que eu sempre falo. Se eu falo, ah, eu detesto, ah, eu não suporto. Ah, já tá saindo da cama reclamando. Como é que vai conseguir fazer isso virar algo legal? A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: como é que vocês querem envelhecer? Ou vocês vão envelhecer se continuarem fazendo as coisas que vocês fazem? O que vocês querem para a vida de vocês? O que realmente importa para vocês? Porque às vezes a gente precisa fazer algum tipo não é nem restrição que eu ia falar, algum tipo de sacrifício por um bem muito maior, por um bem lá na frente. O prazer não vai ser imediato, mas ele virá. Desde que você não desista. Não desista. Isso é foco, é concentração, é determinação. É o que eu sempre falo. A Edma acabou de chegar aqui. Oi, Edma, boa noite. Boa noite. É o que eu falo. O que eu falo para os meus mentorados. O que você quer para a sua vida? Você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Eu não abro mão do meu treino. Eu vou para o meu treino todo dia. Eu não troco uma noite de sono por uma noitada, porque eu sei que no dia seguinte eu não vou conseguir treinar. Eu não saio durante a semana, porque eu levanto às 4 horas da manhã para ir treinar. Depois assiste que vai ficar gravado. Foi muito bom, a gente falou de diabetes, de resistência à insulina, isso é bem legal. Então, compartilhem essa live que vai ser muito bom para muitas outras pessoas. Então, o que eu penso? O que a gente quer para o futuro da gente? Então, a pergunta que eu deixo é essa. O que você espera do seu futuro? Se é que você
dependendo dos hábitos que você está tendo hoje, esse futuro vai ser muito longo. Ah, mas eu já vi muito atleta aí morrer, infartar e morrer. Pode acontecer, uma fatalidade. Mas a verdade é a seguinte: normalmente, a pessoa que cuida do corpo, que cuida da saúde e da mente, ela vive muito mais. Está comprovado. Eu vi vários vídeos, mandei um monte para Edma. Assiste, hein, Edma, os vídeos que eu te mandei, falando exatamente da atividade física e o cérebro. A mente afasta várias doenças mentais, a atividade física. Então, como é que pode a pessoa ainda, sabendo disso tudo, porque tudo está muito fácil. Agora estou mandando esses vídeos tudo pro meu filho, ele não assiste nenhum. Ela está dizendo que está assistindo. Porque hábito é assim, ó. A Edma é minha mentorada. Como é que se cria um hábito? Quando a gente está na internet, no Instagram, geralmente vem pra gente aquilo que a gente mais procura. Então, se você procura só doce, só bolo, é o que vai aparecer para você. No meu Instagram aparece memes com personal trainer, tarô, baralho cigano. Os memes eu amo. E só de retinha, eu mando um monte para você, né, Vitor? Manda Só as receitinha, receitas. só as receitinhas fit. Eu mando os do meme todinho pro meu personal. As receitinhas. Isso é o que aparece para mim. Por quê? Porque eu busco essas coisas. E eu tô mandando tudo isso pra Edma e fala assim: começa a seguir essa página, começa a seguir essa página. Porque na hora que ela entrar na internet, é o que vai aparecer para ela. Já começa a reprogramar. Começa a reprogramar a mente dela. Olha isso que legal. Aí eu mando uns vídeos da pessoa treinando em casa quando não consegue ir pra academia. Por quê? Porque muda o foco. E aonde está seu foco, está a sua energia. Eu Então acho isso que é fato. Eu acho que isso também é um pouco daquela coisa que chamam de microlearning, que é tipo, seria um aprendizado por pequenas etapas que você aplica no seu dia para você tornar ele mais produtivo. Em vez de você ficar gastando tempo pesquisando besteira, você pesquisando coisas que vão te tornar uma pessoa melhor, mais estudiosa, você vai aprendendo coisas usando o Instagram. No Instagram tem muito conteúdo de qualidade para você aprender sobre nutrição, treino, psicologia, qualquer coisa, que nem o YouTube. Se você souber utilizar essa ferramenta para você aprender, estudar, você vai conseguir. Agora, se você ficar usando para fofocar da vida de famoso, ou de amigo, ou de vizinho, ou de outra pessoa, você não vai usar da maneira correta. Então, realmente, eu acredito que o aprendizado nas redes sociais é uma forma de você aplicar um pouquinho melhor o seu tempo, né? Eu aprendo muito sobre outras áreas e também sobre a nutrição também, utilizando o Instagram, procurando referências. Então você consegue encontrar muito conteúdo bom e que é melhor do que você ficar gastando tempo passando, né, olhando besteira. Não, uma coisa que eu deixo aí para vocês também pensarem. Quanto tempo vocês gastam no celular por dia? O celular mostra. Se bobear 2, 3 horas ou mais. Olha, na academia eu só precisava de 1 horinha lá. Pega 1 horinha dessa que você fica fazendo bobagem e vai para academia treinar. Outra coisa, eu fico pensando naquilo que você falou. Por exemplo, eu não gostava de matemática quando eu era pequeno, mas era porque eu não tive um professor que me apresentou a matemática da maneira certa. Quando eu conheci a matemática, quando eu comecei a estudar um pouco mais velho para concurso, eu aprendi outra forma de estudar matemática. Sou muito grato ao professor aí que infelizmente veio a falecimento aí. Mas ele que me fez amar matemática, realmente, assim, mudou minha vida. O que eu sinto pela matemática é o que provavelmente você sente pela musculação, que realmente é aquela coisa que te dá uma repulsa até. Mas aí depois, caramba, tipo, pra mim matemática é maravilhoso. E eu realmente tinha essa repulsão, mas bastou a pessoa correta me mostrar aquilo ali, né? O ambiente, né? Aquelas pessoas que às vezes não é academia boa para você, tem que procurar uma outra academia. Nem toda academia é igual. Tem academia que tem professores mais especializados ali para te ajudar. Tem academias que você tem que ter um personal trainer para poder te auxiliar, dependendo do seu nível de aprendizado ali na área de treinamento, né? Se você é leigo, realmente é necessário. Se você malha numa Smart Fit, numa academia assim mais simples, que realmente os professores geralmente não te instruem muito bem. Aí você realmente precisa de um personal para ele fazer um trabalho individualizado para você realmente sentir vontade de né, fazer atividade. Porque quando você não sabe o que fazer,
Você chega ali e fica desmotivada, aí o professor está ocupado fazendo outra coisa, aí você não sabe para quem pedir ajuda, aí tem vergonha. Porque eu, quando entrei na academia, eu era bem gordinho, bem redondo. Então, assim, eu tinha vergonha de ir na academia, eu tinha vergonha de ficar na esteira, né? Então também tem isso, tem aquele fator psicológico, que as pessoas estão te julgando, te olhando, né? E em alguns casos a gente sabe que às vezes as pessoas até olham, mas tem pessoas também que estão ali se motivando através de você. Você, você está ali malhando, eu respeito todo mundo. Quando a pessoa é gordinho, magrinho, o que for ali na academia, se está ali, eu respeito muito porque está fazendo alguma coisa por ela, né? Tá assim, você realmente na academia é alguém, você está ali porque você está fazendo algo por você. Não é por ninguém, é por você. Então tem que respeitar, né? É uma coisa bem. Exatamente isso. É fazer pela gente. O que o outro está pensando, o que o outro está julgando, é do outro, não é nosso. Para mim, a academia, assim, é vida. E é muito interessante, porque com o tempo você vai vendo o seu corpo mudando e você vai se sentindo orgulhoso de você. Então, pensem bastante. A importância da nutrição, a importância da atividade física. E a pergunta que eu deixo, como vocês querem chegar no amanhã? É se colocar em primeiro lugar, exatamente. Como é que você acha que vai chegar a sua vida lá na frente? Se você estiver dormindo mal, estiver bebendo até tarde, não tendo noite de sono, fumando, não malhando, comendo um monte de coisa gordurosa. Eu adoro uma picanha, gente, adoro. Não vou esconder. Tô doida pro Vitor liberar a picanha para mim. Eu fui no supermercado essa semana, eu olhei aquela picanha gordinha. Eu falei, ai, quanto tempo que eu não como uma picanha. Não, mas você pode comer, né? Tem os momentos certos para isso, mas é só colocar na refeição livre. Era só uma brincadeira. Mas é isso aí. Mas ó, Eu eu não não. sou contra utilizar carnes mais gordas também na dieta. É tudo é aquela coisa. Tem gente que pode comer, tem gente que não pode, né? Vai depender realmente do seu objetivo. E não é porque a picanha é uma carne ruim ou coisa parecida, né, gente? Pelo amor de Deus, picanha é maravilhoso. Ah, aquela gordura derretendo, aquele boi mugindo na churrasqueira. Ah, Eu nossa, adoro. mas nem me fala, saudades também de comer assim, um churrasco desse. Agora, é exatamente isso que eu quero deixar de reflexão para a galera. O que você está fazendo com a sua vida nesse momento? O quanto é importante o seu corpo para você. Lembre-se, o nosso corpo é a morada da nossa alma, do nosso espírito, aquilo que você acredita. E o quanto você está cuidando desse corpo. Com uma boa alimentação, com atividade física, com noites de sono. É a reflexão que eu deixo. Ô, Vitor, quero saber se você quer falar mais alguma coisa. Deixa aí o seu. Apesar que seu Instagram vai estar aqui, que eu marquei você. Quem quiser aí, o Vitor faz atendimento online. Ele faz Perfeito. acompanhamento, vai acompanhar a Edma. Edma finalmente marcou a consulta, Vitor? Eu vou. Vamos ver aí. Me mandou mensagem hoje, eu tenho que responder ela Ah, aqui. Vou marcar já para essa semana. Vamos começar, Edmo. vou transformar a Edma numa atleta. Vamos, isso. E, Vamos tornar ela e uma pessoa 100% diferente agora. sim, e todos nós podemos. Todos nós podemos, marcando. É É só isso. mudar a forma de pensar. Não adianta você acordar de manhã cedo e falar: que merda, tem que ir pra academia treinar, ficar lá suando, disputando aparelho. Aí já sai resmungando de casa. O treino vai ser uma porcaria. E no dia seguinte, provavelmente, você não vai. Então, eu vou deixar umas dicas de ouro aqui para vocês. Treino, não pode furar. Se furar um dia, não pode furar outro dia. Não pode. Não pode furar. Se furou um dia por qualquer motivo, no outro dia tem que ir. Para virar um hábito, tem que ir todo dia. Pelo menos 5 vezes na semana. Ah, 3 vezes na semana não. O dia tem 7 dias. A semana tem 7 dias. 3 vezes é menos da metade. Não dá. Não cria hábito fazendo pouco. Agora, como se começa um treino?
paulatinamente. Você não vai para academia ficar 2 horas lá se matando. No dia seguinte você não sai da cama. Não adianta. Então é começar devagar e não deixar de ir nunca. Deixe as coisas fáceis. Quando o despertador tocar, bota uma música motivadora para despertar de manhã, não é despertador. Isso ajuda, você já acorda no gás. Quando você abrir o olho, você vai olhar para o lado, quem está ali te esperando? A roupa de ginástica. É a primeira coisa que você vê quando você abre o olho. Aí você olha para o chão, tá o tênis no chão. Aí você vai pensar, com essa música, com a minha roupinha me chamando, só me resta levantar aí. E tem várias coisas que a gente pode fazer. E como a gente tira maus hábitos da nossa vida? Colocando outros no lugar. Dificultando o hábito ruim. Como é que eu faço para não comer chocolate? Porque se eu comprar uma caixa, eu como ela inteira. Eu não compro. Eu não compro. Porque eu sei que se eu comprar, eu vou comer a caixa inteira. Então, como é que a gente tem que dificultar o mau hábito? É dessa maneira que a gente melhora a nossa alimentação. Na minha geladeira não entra mais certos tipos de alimento. Eu compro aquilo que o Vitor passa na dieta para mim. Tem dia que é triste, tem dia que é difícil. Aprendi uma receitinha que eu vou mandar para você, que eu estou usando whey protein. Vou mandar para você depois. Whey protein, farelo de aveia. Gente, ó, dá para. E parece um doce, fica lindo, parece um sundae. Uai, então dá Só pra que fazer dieta comendo doce. só tem aquelas coisas que você falou que eu posso comer no lanche. Só que eu fiz Ela, ela ficar bonita. Olha só. Olha o que eu fiz. Eu substituí, eu olhei para a sobremesa, ela ficou linda. E eu só usei o iogurte natural, diet, aveia, a granola, um pouquinho do mel para adoçar, ou adoçante, uma coisinha de adoçante. Virou um doce. Banana, uma banana, que seria o meu lanche da tarde com a banana, e simplesmente virou um doce lindo. Quando eu olhei, parecia uma guloseima. E eu comi com a sensação de que eu estava comendo uma guloseima. E eu me senti saciada do doce, e não era doce. Era tudo que estava ali que eu podia comer no meu lanche da tarde. Mascarado na forma de um doce. Então é possível sim. A gente... porque o olho grande é que faz a gente ter aquele negócio de comer. E se a gente consegue substituir o prazer, a gente melhora com certeza a nossa alimentação. E eu queria que você deixasse uma mensagem final. Não esqueci, vou fazer a tiragem para procrastinação, que eu prometi, eu sempre prometo no final, fazer uma tiragem para a galera que está na sala. Então, quem está na sala já vai mentalizando enquanto o Vitor fala, porque eu não vou para academia. Porque eu procrastino com a minha saúde física. E vamos ver o que o baralho cigano responde para a gente. Fala aí, Vitor. Deixa essa mensagem final para a galera. A mensagem que eu dou primeiro aí de agradecimento a Deus aí pela sua oportunidade de estar aqui hoje com vocês, com a Nádia, de estar trazendo informação sólida, que eu gosto de falar de nutrição, eu vivo isso todo dia, né? Então, eu quero trazer uma opinião de que dieta não é sofrimento, dieta não é uma coisa que você precisa sofrer para fazer, você realmente... É questão de escolhas, você pode fazer boas escolhas, que nem a Nádia pegou os ingredientes de uma refeição e organizou eles de forma diferente e fez uma refeição muito mais aperitiva, muito mais... olhando você para a refeição, você, caraca, essa refeição aqui tá gostosa. São os mesmos ingredientes da outra refeição, mas você preparou de forma diferente e tornou aquilo muito mais palatável aos olhos, principalmente. E isso conta muito na hora de você seguir a dieta. Você pode pegar, às vezes, ali o seu almoço, com os ingredientes do almoço, e fazer uma refeição completamente diferente na forma de apresentar ela. E aquilo, para você, ajuda muito a seguir a dieta. Você pode fazer, às vezes, tem um almoço comum que você pode transformar num escondidinho de carne com legumes, por exemplo, né? Por exemplo, a mandioca substituindo o arroz, aí a carne normal, aí você coloca os legumes ali, brócolis, alguns... Você pode colocar, às vezes, um pouco de queijo e faz um escondidinho com os ingredientes da refeição do almoço. Então, é questão de como você
organiza aquela alimentação para você. Se você faz de qualquer jeito, realmente não vai dar muita vontade de seguir dieta por muito tempo, né? Agora, se você tem aquela questão de você saber montar o seu prato, deixar ele mais chamativo, você fica muito mais fácil para você seguir um plano alimentar, sem sofrimento. Por exemplo, nessa refeiçãozinha tinha leite. O que eu fiz? Eu peguei o whey protein, botei um pouquinho de água, botei ele no lugar do leite. E Substituí o leite assim, pelo whey. com um acompanhamento nutricional, fica muito mais fácil você fazer essas coisas, porque você tem acesso. No meu caso, por exemplo, você me perguntar, eu vou te responder. Eu vou te, ó, é o seguinte, nesse horário aqui você tem que comer isso, 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 né? Você está querendo comer uma refeição um pouco diferente. Como é que você pode fazer? Aí eu explico. Com esses ingredientes aqui, ou uma substituição que eu colocar para algum deles, você vai poder fazer de repente essa refeição da forma que você quer, né? Então, o acompanhamento nutricional é legal por isso, porque aí o nutricionista ele vai te indicando como você manipular a sua dieta para você comer algo diferente sem afetar o resultado, né? Bem legal. Pessoal, eu vou fazer a tiragem agora. O Vitor e eu não vamos entrar nessa tiragem que não é pra gente. Que é da procrastinação para atividade física. Então, os procrastinadores que estão aí na sala, mentaliza, por que eu procrastino para ir para academia, fazer atividade física? Vamos lá. A situação, a carta das cartas. Bem, eu diria que você fica sempre esperando um milagre vindo do céu. É como se você esperasse sempre a resposta vindo de outro lugar, porque você não consegue ter essas respostas de você mesmo. É como se você esperasse que alguém pegasse você pela mão, levasse você para a academia, como se alguém malhasse e você emagrecesse. Está sempre esperando de fora o que está dentro de você. Então a situação é exatamente essa. Você está esperando que de fora a situação se resolva. E não vai resolver. Porque ninguém vai poder fazer por você, só você mesmo. O seu obstáculo. Aí aqui uma carta que eu considero uma carta sistêmica, a carta do jardim. Você pode ter alguma crença limitante bem grande, enraizada, aí dentro de você que te impede de se dedicar a cuidar de você mesmo. Tem que reprogramar a sua mente. O jardim é aquele que a gente planta, aquele a gente colhe. Então tem alguma coisa plantada, o seu obstáculo é alguma coisa enraizada em você já, aonde você não consegue simplesmente mudar. Então aqui, ó, existem terapias excelentes para ajudar. PNL, hipnose, né? Usar exatamente a intenção positiva, trocar o prazer para você poder conseguir ir para a academia. Tem coisas aí que dá para fazer, mas existe uma crença limitante forte aí que te impede de malhar. O Vitor até falou uma bem interessante, a vergonha. Eu tinha vergonha do que as pessoas iam ficar me olhando, porque eu estava gordinho, porque eu sou meio desengonçado, porque eu malho todo troncho, vai ficar todo mundo me olhando, eu vou fazer o que na academia, vão ficar rindo de mim. Então isso tudo é crença limitante. E a crença limitante prejudica só você, não o outro. O outro está pouco se lixando, ele está lá treinando. E aí, o que você pode fazer? Qual é o conselho do baralho cigano aí, quem sai? A carta da árvore. Vai trabalhar a sua ancestralidade. Essa crença vem lá de trás. Alguém botou dentro da tua cabeça que você não era bom o suficiente para ir para uma academia. Pode ser que alguém tenha já na sua família tido algum tipo de problema em que você simplesmente botou culpa na atividade física e aí você simplesmente não consegue sair do lugar. Então, o conselho do baralho cigano para você é: busque a raiz do problema. Vá atrás da raiz do problema que você consegue começar a treinar. É isso. E para mim fez muito sentido, porque é interessante, a pessoa fica querendo que o de fora venha e faça algo por ele. Existe aí, como um obstáculo, um trauma, uma crença que te impede de andar. E qual é o tratamento? Qual é o conselho? A árvore vai buscar a raiz do problema para você conseguir trilhar. É o que a Edma está fazendo. Nós estamos trabalhando com hipnose. E ela, com certeza, ela fazendo tudo que eu estou passo a passo, ela vai conseguir trabalhar isso dentro dela e ela vai conseguir ir para a academia.
E eu tô aqui sempre motivando ela a fazer tudo isso. Pessoal, era isso. Fiz a tiragem aí, fez bastante sentido. Eu acho que quem está na sala deve ter se identificado de alguma maneira. Comece a se perguntar: o que que eu sinto quando eu penso na academia? O que vem de pensamento? Por que que eu não consigo ir? Comece a conversar com o seu corpo, que ele vai te responder. E aí, o que que você precisa fazer para mudar, virar essa chavinha? Fazer diferente. E aí eu encerro com o pressuposto da PNL. Se o que você está fazendo não está dando certo, faça diferente. E é isso. Vitor, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Foi excelente. Obrigado eu pelo Foi um convite. improviso muito gostoso. O improviso é uma forma aberta de falar sem estar vinculado a temas específicos, né? Não é que a gente vai ficar aqui falando sobre qualquer coisa, né? A gente está direcionado para Foi o que a gente quer falar, excelente. porém Foi aberto a excelente. sugestões sempre. O pessoal quiser conversar, quiser dar assunto, quiser falar de algum tema específico, né? Sempre que Foi muito quiser, legal. estou Falamos até de disponível aí. reposição hormonal. Sim. Quando as E é, pessoas interagem, é muito gostoso, porque às vezes a pessoa traz uma situação e a gente tenta ajudar de alguma maneira, né? É sim. muito bom mesmo, o apoio sempre é bom. É investimento. A gente tem que investir na gente sempre. Constantemente, sempre. E eu quero agradecer também a todo mundo que passou um momentinho aí, que entrou e que deu, que falou alguma coisa, que comentou. Obrigado quem estiver assistindo também. Tenha um ótimo final de domingo. Fiquem com Deus, viu? Vitor, muito obrigada por você ter topado mais essa. Vamos marcar outras. Foi muito legal a parte dali da insulina. Eu acho que foi muito bom para o pessoal que vai assistir depois. Compartilhem essa live. Tem muita coisa legal nela que pode ajudar outras pessoas. E, gente, vamos se coçar e vamos começar a malhar. Pensem na vida de vocês. Pensem no futuro que vocês querem para você. Todo improviso é uma sequência de algo a mais, exatamente. A gente entra, vamos falar desse assunto. E o assunto vai fluindo de uma maneira fantástica. E é isso, porque a gente faz com amor. E aonde a gente coloca o amor, a energia vem. É isso. O assunto vem, a coisa flui, porque a gente veio aqui com amor. O tempo Falar um passa, pouquinho com a gente vocês. nem vê, né? A gente passa assim quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, para tu ver, passou mais de uma hora aqui, mas eu não percebi. Eu estava aqui, se deixava falando. Foi excelente. Mas a gente vai falando de outros assuntos, de repente a gente traz outras doenças, assim, até a gente pode trazer uma doença e o que poderia, os alimentos melhores para tratar aquilo. Pessoal, deixa lá no direct meu e do Vitor um assunto que vocês queiram que seja abordado. E a gente vai, escolhe um e vem e fala para vocês. Contribuam com a gente com assuntos, né? O assunto sempre é inesgotável. Eu que sou a leitura ávida, sempre vou atrás. E eu vou fazer uma live agora, já fiquem atentos aí, vou fazer uma live sobre a doença na visão sistêmica. Essa é imperdível com a Aline Moreira, consteladora. Vai ser imperdível, eu convido todos vocês para ela. Assim que a gente marcar a data, eu já vou divulgar aqui. E olha, muito obrigada mesmo, Vitor. Ó, um excelente domingo para você e até a nossa próxima Beijo. live. Tchau, Obrigado, até a gente. Boa próxima. noite. Tchau, galera.